Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre, todas as segundas-feiras aqui na Gondomar FM. Hoje em versão mais curta, tendo em conta que estivemos já a participar no programa anterior, no Futebol de Ouro, tendo em conta o entrevistado que teve no programa, após a sua ausência, tivemos a falar sobre o tema de hoje e iniciamos então o programa de hoje. Vamos ter que continuar a falar no assunto, porque é o assunto do momento. Eu sei, Pedro, que ainda deixaste alguns reparos por fazer no programa anterior. Sim, Luís, eu até nem ia começar por aí. Eu não sei se vocês sabem, mas César Boaventura neste momento está em direto, está na TV 24, se não me engano, e o Vítor foi para a CMTV, está na CMTV. E pelo que estou a receber agora, bomba total, o Vítor está a libertar os áudios todos das conversas com o Luís Filipe Vieira. Estou atento aqui, pegou-me agora aqui um bocado de surpresa. Vou regressar ao que me perguntaste, só para deixar, porque já temos de estar aqui a acompanhar em direto. Vamos tentar. Pronto, o que falamos há bocado, isto agora é um bocado especulação, mas a especulação que temos que falar, não podemos deixar isto calar-se, porque e agora queria entroncar aqui, fazer uma linkagem, perguntar, isto tem um fundo. O César Boaventura diz que é um ataque ao Benfica, diz que é um ataque personalizado do Francisco J. Marques a ele. Temos que fazer agora aqui um resumo e ver bem o que é que isto é ou não é, ou o que é que pode ser ou não pode ser. Para mim, vamos separar isto em pontos. César Boaventura, como Paulo Futre disse na CMTV, é um benfiquista fanático, ou seja, estamos a falar aqui de um adepto fanático, e nós sabemos que os comportamentos dos adeptos fanáticos por vezes levam a extremos, e eu quero-me parecer que a conduta do César Boaventura este tempo todo foi uma conduta de extremos. Falou muito, nunca concretizou nada. Aparece aqui, segundo o que falamos há bocado no programa, o Tony disse, numa altura que Francisco J. Marques fala dele, e eu queria fazer aqui uma pequena correção ao que eu disse há bocado. Francisco J. Marques não disse um empresário, disse alguém de nome César. Aqui as minhas desculpas e a retificação fica feita. Ele não falou em empresário, o que ainda agrava mais, portanto, ou seja, ele falou de alguém chamado César. E quando tu num programa, desculpa lá, o César Boaventura é desconhecimento total. Eu acho que ninguém o conhecia. Ninguém, pronto, tendo alguma outra pessoa ligada aos membros de futebol, mas eu garanto, garantidamente eu não sabia quem era. E quando ele fala em alguém chamado César, ainda por cima ele não falou em empresário, quer dizer, estamos aqui a falar, acho eu que ninguém conseguiu fazer esse link. Mas o protagonismo do César Boaventura e a necessidade de protagonismo, ele atira-se para a frente, e a partir daí isto tudo é uma bola de neve. Sim, depois a partir daí foi... Muitas vezes falamos, na minha ótica, ele sempre conduziu isto mal. A justiça há de dizer, eu acho que ele tem implicações aqui em algumas coisas, não tenho alguma dúvida. E já que estás a falar nisso, porque é que a Justiça até agora ainda não interviu, tendo em conta que isto já acontece há meses? Eu quero crer que ele é mais útil cá fora do que lá dentro. Quer-me parecer que isto poderá ser uma estratégia de investigação. No entanto, também poderá ser aquele facto de ele não ser nada, querer só protagonismo e não ser realmente nada. Pronto. Mas ele tem feito ultimamente acusações muito graves. Claro que tem, mas ele até do ataque lá de Alcochete ele falou. Isso vale a importância que ele disse que damos. Ele disse, estejam calados que eu sei o que é que se passou. Ele quando fala do ataque de Alcochete, para mim, ele não sabe nada do ataque. Não, desculpa, o que ele disse sim, é grave. Mas não. Tem conhecimento do Varandas, o Varandas que ligou ao pai de um jogador para rescindir o contrato que ia buscá-lo a seguir. E toda a gente sabe quem é o jogador. Mas hás de reparar, se isso é verdade ou não, há que investigar isso. Porque isso não ganha ênfase? Porque a luta do César não é essa. Está bem, mas alguém falou. Ok, e se calhar ficou registado. E vai saber. O problema é este, é que eu acho que ele desenvolveu. Aliás, eu não sei como é que ele consegue ter tanto dinheiro, por exemplo, a pôr tantos processos. Qualquer pessoa que mexe hoje em dia, ele coloca processos.
Pelos vistos depois acaba por não colocar, mas ameaça sempre que Não, ó Pedro, não, porque ele se calhar provavelmente ele não tem custos de tribunal, ele é insolvente. Não, desculpa lá, mas... Ele é uma pessoa insolvente, pode ter apoio lá jurídico. Sim, mas isso vai entroncar com outras questões. Ponto, que não é? Por isso é que a meter falar. processos se calhar não custa dinheiro, não é? Em relação a isso nem vou pronunciar. Sim, porque sim, são isso é questões vida, pessoais, é vida pessoal. Não, só dizer na questão do meter processos. Não é preciso, acho eu, Claro. jogar o campeonato dele. Não é preciso Sim, não isso. é, nem é por aí. Isso, nem Parafraseando podemos ir aqui por aí. um jornalista que uma vez ouvi, o César é pela direita que o César ir, vamos pela direita então. Nós temos que o César gosta de ir pela esquerda, pela direita, e nós temos que ir. Muita gente fica ali confusa. E parafraseando esse grande jornalista, ele quer ir pela direita, vamos pela direita. Mas, ó Pedro, deixa-me fazer aqui uma pergunta, e desculpa lá, Luís. Mas, cara, o César Boaventura, a gente já sabe quem é, o tipo de pessoa que é, não é? A mim, o que me causa confusão também, eu gostava que me explicasse, o que também me causa confusão, é como é que o Vítor Catão, um adepto que disse ainda hoje que andava na barriga da mãe, já era adepto do Futebol Clube Porto. Sim, pois. Não, o que eu quero chegar é um portista assumido e doente pelo Porto. Como é que ele anda apanhado em conversas e encontros assim íntimos com o Luís Vieira? Opa, gostava que me explicassem isso. Vítor Catão começa a ser conhecido no fenómeno futebolístico também, um bocadinho como César Boaventura. Se nós nos recordarmos, ninguém também conhecia Vítor Catão. Vítor Catão esteve sempre ligados, pelo conhecimento, esteve sempre ligados a clubes aqui do Conselho e do Distrito, como presidente, como diretor de futebol, pelo menos é o conhecimento que eu tenho. Mas Vítor Catão sai para o mundo, digamos assim, das notícias, quando num famoso jogo ainda no antigo estado das Porto. Antas está envolvido num confronto com um jornalista da RTP. Perde esse jogo ali lá do campo. Que Vítor Catão também começa a aparecer, porque na altura eu lembro-me, isto já vai há muitos anos. Sim. Deu algumas entrevistas a alguns canais, aos poucos canais de televisão que havia nessa altura, que não havia os que há hoje em dia. No entanto, foi dessa forma que ele também ficou. O que me causa estranheza é as ligações dele ao Benfica. Se um homem que se diz adepto do Porto e não sei o quê, ouvir este tipo de ligações ao Benfica. Mas isso é normal, porque pronto. Vítor Catão é um agente de futebol. Sim, mas ele não é empresário de futebol. Não é, mas ele é um agente. É um dirigente. Está há muitos anos no futebol. Pois. Mas estranha-me a mim. Como eu te disse, não é de estranhar. Se perguntares ao Luís Oliveira, se calhar vai dizer que não conhece o Vítor Catão de lá nenhum. Não pode dizer que não conhece, que há gravações áudio. Pois é, claro. E ele a passear-se. Hoje em dia no futebol não pode. Isto é. Pedro, não é qualquer pessoa que vai para o Seixal e passeia-se dentro do Seixal com o presidente. Não sei. Agora com o presidente ao meu lado? Não. Repara-me, eu já acho muito estranho um empresário como César Boaventura passear no Seixal. Mais estranho acho o Vítor Catão. Pois é, isso é aí que eu quero chegar. Quando eu falo desta gravitação à volta do mundo do futebol, nesta área, estamos a falar de pessoas sinistras, estamos a falar de César Boaventura, Vítor Catão, Luís Filipe Vieira, até o próprio Pinta Costa, quer dizer, não estamos a falar aqui de pessoas, estamos a falar de pessoas que durante alguns anos tiveram sempre algumas questões em que se colocaram dúvidas. Agora, isto é assim, isto é como um tabuleiro de xadrez. E há dois peões que estão ali a lutar. Calma, ainda vamos chegar ali aos bispos e às rainhas e aos reis. Será que vamos chegar? Não sei. Agora, isto é uma luta de peões. Agora, muitas vezes, perde-se uma partida e chega-se rápido ao checkmate por uma falha do peão. Sim. Atenção. E agora aqui vamos dar a importância aos peões. Queres relativizar? Eu não relativizo. Não, eu relativizo mais o Vítor. Relativizo mais o Vítor. O César não. O César não. Tu estás a falar de uma pessoa que se gaba de ser empresário FIFA, que não é. Que tem uma licença em Inglaterra. Não tem, está caducada. E que chega ao ponto de, imagina, colocar na internet a licença caducada e passar 10 minutos retira e volta a colocar, mas já com a data tapada. Quer dizer, a importância que se dá é para nós, isto é bom para nós. Agora, em termos de clubes, não penso que isto irá fazer grande diferença. Sim, exatamente essa pergunta que eu queria questionar. Eu estei comigo a jantar, sinceramente, e a pensar o seguinte: será que o Luís Filipe Vieira ou Pinta Costa, quando também é atacado por César Boaventura, hoje foi o caso de Vítor Catão lançar algumas suspeitas sobre o Luís Filipe Vieira, eu dei comigo a pensar se realmente, tendo em conta
as preocupações que os presidentes dessas duas grandes instituições têm no seu dia-a-dia, eu acho que eles não dão grande importância a isto, ou seja, dão a importância que isto merece, que é mais lenha para a fogueira, e se calhar eles aproveitam, como o Pedro diz, a estes espiões para poderem chegar aos objetivos finais. Ou seja, o que é que eu vos quero perguntar? Vocês acham que Luís Filipe Vieira e Pinto Costa levam, ou se calhar vivem como nós vivemos todas essas situações, ou relativizam muito mais, tendo em conta que, para todos os efeitos, são suspeitas que são lançadas para o ar? Eu falei nisto com o Pedro, em off. Vítor Catão hoje faz uma série de suspeitas de afirmações a César Boaventura. O que é certo é, apenas numa César Boaventura não o desmente. Em todas as outras ele desmente-o. Quando ele diz que César Boaventura estava presente numa conversa com Luís Filipe Vieira, César Boaventura diz que ele fez confusão e que ele não ouviu nada disso. A única coisa que César Boaventura não desmente hoje, Vítor Catão, e face to face, é acerca de quando ele o confronta, que levava efetivamente os 100 mil euros. É a única coisa que ele não desmente. Cala-se, é o que eu estou a dizer. É a única coisa que ele não desmente. Pedro, mas todas as outras acusações que Vítor Catão lhe faz... Sim, mas ele estava com o telemóvel em frente, ele não ia assumir ali que era... Pedro, ele não ia assumir, ok, mas também o que é certo é que Vítor Catão disse ou afirmou que ele que esteve envolvido em algumas situações, ele desmentiu, e Vítor Catão não o confrontou novamente dizendo, mas eu tenho esta prova, esta. Mas é por isso que eu gostava muito de ter perguntado se aquilo foi uma estratégia ou não. Qual era o intuito daquilo? Era pedir desculpa ao Pinto Costa, pedir desculpa aos adeptos do Porto? Ao Super não Dragões. Sim. Ao Super. Sim, aos adeptos do Porto. E ele pede para ele pedir desculpa a toda a gente. Deixa-me, é que esta questão, qual era o objetivo dele? Só isto é por isso é que a primeira pergunta que eu disse aqui há bocado ao Pedro, que gostava de ter feito, era se era estratégia, se não era. Ou seja, se havia aqui, se ele pensou em um determinado momento em que sabia as atitudes do César e disse assim, espera aí que eu vou-te apanhar. E vou-te criar aqui um engodo para te apanhar. Seria isso? Assim, não percebi bem, gostava só que ele explicasse isto, mais nada. Isto tudo era Fediver se as coisas ficassem nos tais espiões que aqui o Pedro diz, porque não ia chegar lá acima a Jorge Nuno nem a Luís Filipe Vieira. Se ficassem nos espiões estas acusações... Chega se ele tiver, se ele tiver as provas que ele diz que tem, isto torna-se mais grave, e deixa de ser uma luta de peões e deve preocupar os dirigentes, é quando eu ouço em tribunal os jogadores a dizer que foram coagidos e foram e houve lá tentativa de corrupção. Isto não está nada bom para o César, não. Isto aqui já é grave, que já estamos a ouvir jogadores profissionais de futebol em pleno tribunal a dizer nós fomos coagidos por esse senhor. E sabe as negociações dos árbitros. E o Benfica, claro que não fica bem na fotografia. Isto não prova nada e que o Benfica esteja envolvido, mas não fica bem na fotografia, porque a gente sabe o que é que acontece, por isso. Não, isto basta haver o mínimo, basta haver, e pode não haver, mas basta haver aqui, e isto começa isto tudo é descoberto. Começa a haver pessoas a mais, a mais a gravitar à volta de Luís Filipe Vieira, que Luís Filipe Vieira não conhece desmarcar-se. A polícia não se esqueçam que o Paulo Gonçalves, com o César Boaventura, não se esqueçam. Porque aqui a Polícia Judiciária... Se forem ver os e-mails, está lá. Também está lá. Sim, mas explica já agora. Sim, não há ligações entre os dois. Ou seja, não é nada, não foi nada. Há ligação. Há ligações entre os dois. Claro. Porque repara uma coisa, os jogadores do Rio Ave, e isto é a Polícia Judiciária, pega no novelo e começa a pegar nas pontas. Isto vem no seguimento de um processo que não tem nada a ver com o Benfica, tem a ver com o jogo comprado, que é o jogo Olofeirense Rio Ave, e depois vem esse caso. Há bocado da polícia não ter apanhado, atenção, eu disse que se calhar é mais útil cá fora exatamente por isto. Porque se ele tivesse sido apanhado no início, se calhar a maior parte das coisas ele não tinha, mesmo a polícia não tinha contado, não tinham sido cá para fora. E ele assim vai falando, vai soltando. Claro que isto pode ser uma grande confusão, pode não dar em nada. Agora, Luís. Então, o que eu acho, sinceramente, é que isto está a atingir proporções
graves. É isso que eu ia te dizer, Luís. O acontecimento de hoje, eu não me recordo de uma situação sinceramente idêntica. E grave, e as declarações de uma... A única que eu me lembro foi quando foi o empresário do Moreto que levou uma chapa. Pois, sim, a chegar aqui. Mas o empresário do Moreto leva um estalo de uma pessoa que não está ligada ao futebol. Ou seja, Está ligado ao presidente. certo? Mas, ou seja, que não tem o protagonismo que hoje em dia estes dois senhores têm. Não é só isso, tendo em conta a conjuntura do nosso Sim, futebol. é diferente. Luís, alguém tem que pôr um travão nisto. Eu vi ainda esta semana... Mas quem é que põe? A polícia, o governo, alguém tem que pôr um travão ser nisto. posto, Pedro. Porque eu vi ainda esta semana uma eurodeputada, ouço uma eurodeputado a chamar delinquente ao presidente do Sport Lisboa e fica, quer se queira, quer não, o homem pode ter os... desculpem lá, o homem pode ter os... Pode ser um delinquente, não pode ser chamado Não, é assim, enquanto não houver provas, é que digam assim, o homem que... Não há provas. O homem foi condenado em tribunal da Boa Hora, foi condenado em tribunal Sim. por roubo de um caminhão. Não foi. Desculpa lá, mas ele foi condenado pelo Sim. Tribunal da Boa Hora por roubo de um caminhão. Sim. Que ele foi o irmão. Não foi o irmão, foi ele que Quem foi foi condenado. apanhado foi o irmão. O arguido, quem foi condenado Pronto. foi ele, não foi o irmão. Certo. Ele diz que foi o meu irmão que roubou, mas quem foi condenado fui eu. Certo. E ele foi condenado. Sim. Se ele foi condenado por roubo, Sim. se, como ela diz, pertence a uma lista dos maiores devedores por empréstimos não pagos ao país, desculpa lá, mas enquadra-se em delinquente. Na minha ótica, enquadra-se em delinquente. Mas basta um simples facto. Ela até podia ter usado um termo mais grave que delinquente. Delinquentes são quando são jovens. Pedro, repara uma coisa. Eu não estou a dizer, atenção, eu não estou aqui a defender o Luís Filipe Vieira, só estou a dizer é que estas palavras de uma eurodeputada vai incendiar mais ainda as pessoas. Ela tem responsabilidades no país. Não, ela está numa política anticorrupção. Pedro, sabes que... Ela fala do Pitorado, ela fala do Pitacó. Deixa-me uma questão que eu Pedro, acho que é mas importante. E vai entroncar exatamente nisso que tu estás a referir. Nota-se nestes últimos dias, principalmente, pessoas extra-futebol e com alguma responsabilidade no país a virem opinar acerca de toda esta situação que já... Opinar e insultar. Chama-lhe o que quiser. Chama-lhe a opinar porque... Ainda aqui há dias foi o Sérgio da Conceição insultado. Sim, mas é uma questão de esportiva. Ainda ontem, Sim. ideia, ao ponto que isto chega. Pois, é isso. E aqui eu vou ter... Pronto, estou-me a recordar desta situação. César Boaventura, por exemplo, ontem, isto é, para mim... O que aconteceu hoje, para mim, é inadmissível também. É gravíssimo. E acho que ninguém fica satisfeito ao ver os episódios de hoje, independentemente da cor clubística. Sim. Eu, pelo menos... Sim, porque são chefes de família e há pessoas envolvidas. Se fores ver o vídeo, o homem refere 10 vezes que é pai de filhos e que tem um filho com 11 anos. Pois. E, sinceramente, eu a ver aquilo como o meu é mais velho, só 2 anos, dei comigo a pensar que se eu estivesse na situação dele, como é que reagia e como é que me iria sentir? Porque quer queiramos, quer não. Ela dá chuva. Isto arrasta-se, com certeza, ele põe-se a jeito. Ela dá mas chuva. Isto arrasta-se e se calhar ele não tem consciência disso. Eu quero acreditar que ele não tem consciência disso. Tu não andas à chuva, não te molhas. Não, mas eu também não ando à chuva porque não ponho a jeito para andar. Se colocar um travão. Certo, eu sei o que é que vais falar. O que é que acontece? Principalmente as declarações da eurodeputada Ana Gomes, nós, no meu pensamento, neste momento, nós temos a direita e a esquerda para passarmos para a imagem política. Ou seja, temos políticos que, devido a alguns comportamentos que já tiveram e declarações, defendem o Benfica e que também podem ser condenados porque a função deles não é enquanto protagonistas da sociedade e com responsabilidades. Não é falarem de futebol, se calhar era falarem de outras situações mais graves que o país atravessa. E eu quero acreditar, isto é a minha opinião agora, que a própria política está-se a aproveitar um bocadinho de todo este fenómeno para encobrir muita coisa que está a acontecer no país e que nós somos um país... Mas tens que separar Ana Gomes, o fenómeno Ana Gomes dos outros políticos. Eu vou lá chegar. O que eu quero dizer e o que eu vos quero perguntar
é se concordam que efetivamente neste momento, mesmo a nível político, o que seria impensável ou o que nunca aconteceu, há aqui uma guerra, há barreiras, há pessoas que neste momento Estão-se a aproveitar. estão do lado, eu não sei se é um aproveitamento, aproveitamento da situação. Por exemplo, a deputada Ana Gomes, todos nós sabemos que é uma deputada polémica que gosta muito de lançar para a opinião pública situações com as quais não concorda ou que acha. Ela já denunciou várias situações, não é a primeira vez que ela emite a opinião acerca de factos que acontecem na sociedade. Ela tem, e todos sabemos que, se não me engano, até faz parte da comissão lá de combate à corrupção do Parlamento Europeu. Pronto. Portanto, todos, não se lembram há pouco tempo do Douro Azul, também ter pedido levantamento de imunidade, porquê? Porque ela foca tudo e as declarações dela são única e exclusivamente no foco da corrupção. Sim. Ela não fala sobre o Benfica, marca 2, marca 3, ela nem gosta de futebol, não é segundo ela diz. Nada, ela só fala em tudo que está ligado à corrupção. Aliás, porque ela falou no apitourado, falou no Pinta Costa, já disse, falou tudo. Hoje em dia, claro, o Luís Filipe Vieira tocou-se. Não percebi o que é que o Benfica se tocou. Onde é que o Benfica foi ali e achado, não percebi, muito sinceramente. Mais um processo, não é? O Benfica mete mais um processo. Há mais um processo. Aí o Pedro tem razão, porque ela não ela ela individualiza o Luís Filipe Vieira, ataca, cidadão. Nem é Luís Filipe Vieira presidente do Benfica. Ela ataca o homem. O pessoal. Ela ataca o homem. Pois, o homem. É isso. Só que o Benfica, neste momento, aquele gabinete de crise é assim: está alguém com o dedo no botão e qualquer coisa, bim, processo. Então está logo a saltar. Eles também têm que. Custas, entidade de utilidade. Não, eles também têm que. Eles também têm que. Pedro, justificar aquele valor que recebem ao fim do mês. Também, se não derem nada, aquilo mas começa depois isto extrapola-se para outros sítios que não tem nada a ver. Esta questão da Ana Gomes é uma questão só a ver com a corrupção. Não, mas eu queria ir mais longe e se calhar tu não entendeste onde é que eu queria chegar. É que neste momento tens a política metida neste fenómeno, quer queiras, quer não queiras. Luís, e a política e desporto nunca estaram bem. Exatamente, desde pequeno. Política e desporto nunca estaram bem. Política e desporto fora. Agora repara uma coisa. Isto vai, e tu, que és um assíduo leitor do Record, repara uma coisa, já não reparaste que o Record virou este de direita, ou seja, virou de lado? Sim. O Record, o grupo Cofina. Agora faz este raciocínio lógico. Há cerca de um ano atrás, um dos avançados do Benfica começa com um movimento de vamos deixar de ler, comprar Correio da Manhã, Record. Sábado, as publicações. Passado um ano, o que é que vês? Vês aquelas publicações a virem para ali abaixo. Escritas. A virem para ali abaixo. Qual é a estratégia da redação? Mas isso eu vou-te dar um exemplo. Que é o Benfica. Eu vou-te dar um exemplo. O Benfiquistão. E contra isto tu não podes lutar. Sim, não, mas isso o único jornal que tinhas que te defendia, que tinha todos os dias na capa jogadores de Sporting, notícias de Sporting, hoje em dia não tem. É Benfica. Mas aquilo que. E as pessoas se andarem atentas, o Jornal Correio da Manhã teve uma coisa. O ano passado fez uma manchete enorme sobre uma notícia do Sporting, uma aldrabice qualquer, que já veio lá do caso Cachebol e tudo, já veio lá desmentir, já veio pedir desculpas, num quadradinho pequenino, mas já veio pedir desculpas. Foi uma aldrabice. Agora, claro que vemos a opinião pública, aquilo é bombardeada. Mas é a opinião pública generalista. Não votam no partido da deputada Ana Gomes, é o Partido Socialista. Não votam E se eles não votarem, a seguir, a posição deste partido não vai ser a mesma. Eu vou-te dar um exemplo, Luís, O caso que se está a passar, e acho muito bem, é mais, e ele vai ganhar. É um processo de Bruno Carvalho contra o presidente do Sporting. Tem a ver com aquele clube satélite. O Batuque? O Batuque. Por Correio da Manhã, o Varandas, toda a gente acusa. O único meio de comunicação que esteve bem foi a Rádio Renascença, que foi direto à fonte. Falou com o presidente do Batuque. O presidente do Batuque assume que recebeu os 300 mil euros, que está o contrato em vigor e que tem os jogadores. Os jogadores existem, jogam à bola, toda a gente diz, os jogadores existem. Agora, eu vou dizer mais, isto é uma aldrabice, porque, repara uma coisa,
e Bruno Carvalho. E outra coisa que eu te vou dizer. Não, 300 mil euros. Estamos a falar em 300 mil euros. Ao bolso. Quantos? Não, porque o vice-presidente também disse, eu quero ver, quero que me mostrem. O vice-presidente também disse, Pedro, e eu leio tudo que é notícias muito mal contada. Pedro, se eu tenho o presidente do clube a dizer que estamos a falar em 330 mil euros, 330 mil euros, estamos a falar, e que Bruno Carvalho está tudo comprovado em que o clube recebeu dinheiro. Ninguém pergunta. Houve. E anda tudo distraído, e o Pedro também, distraído. Como é que um clube chinês, como é que uma academia chinesa recebe 1 milhão de euros? Eu desconhecia isso. Correio da Manhã falou nessa notícia. O Pedro sabe dessa notícia? Pois não sabe. Porque o Batuque Futebol Clube, 330 mil euros, foi o Bruno Carvalho que assinou pouco tempo antes de ser destituído. A transferência do Rui Patrício há 1 milhão de euros que sai para uma academia na China. E isso é tratado por Jorge Mendes. O Sporting recebe 17 milhões de euros, ao menos é o que o Wolverhampton diz que paga, e desse valor o Sporting declara a CMVM, o meio de tostões. Onde é que para esse dinheiro todo? O Correio da Manhã não lhe interessa. O Correio da Manhã, já viste alguma vez, Luís? O Grupo Confina. Uma coisa é estar envolvido numa academia chinesa com outra coisa é estar envolvido. Claro, mas eu ouço o presidente com o Bruno Carvalho. Eu ouço o presidente e outros meios de comunicação social já disseram e já noticiaram protocolos do Benfica com clubes de Cabo Verde e do Futebol Clube Porto com clubes também africanos. Mas não é neste protocolos. Não é nestes moldes. Tu viste aquela entrevista surrealista ao presidente? Agora, estamos aqui a acusar, que é fácil acusar. Hoje em dia é fácil acusar. Agora, repara uma coisa. Tu alguma vez ouviste o Grupo Confina a dar uma notícia que seja para atacar Vagandas? Alguma vez ouviste? Nada. Zero bola. Deixa-te falar agora. Não há notícias. Não há notícia. Porquê? Não há notícia. Porque o Benfica assumiu. Porque isto, há um texto pequenino do Boaventura, uma coisinha no Facebook. Quando o Vagandas diz que está atento. Do Boaventura ou do Ventura? Boaventura. Deste empresário de hoje. Sim. Quando o Vagandas diz que está atento ao caso, porque o Sporting é implicado, porque é no ano em que o Sporting deveria ser campeão e não é, o caso ao do Rio Ave, o Vagandas veio dizer que estava atento e que o Sporting não anda distraído e o Vagandas até diz mais. As pessoas têm que estar atentas. Se fosse o Bruno Carvalho era o louco, era o incendiário, era este, era aquele. O Vagandas disse mais. Ainda vem aí muita coisa. Mas ele não fala, eu não percebo. Ele parece o Otávio Machado. Eu sei, mas eu um dia digo, mas nunca disse nada. E ele diz, ainda há de vir aí muita coisa. E ele disse, ainda há de vir aí muita coisa. Pronto. E ele responde-lhe. O Boaventura respondeu, ele calou-se. Nem houve processo ao Boaventura, nem houve resposta. O Boaventura respondeu-lhe. E o que é que lhe disse? O que é que lhe disse? Falou do pai de um jogador que tem conhecimento que esse jogador foi aconselhado a rescindir e que foi prometido ao pai que ele ia buscá-lo a seguir. Por isso é que o presidente do Lilo diz que não paga nada. Porque o presidente do Lilo tem essas mensagens lá gravadas, tem tudo lá gravado. Por isso agora é que eu a percebo. E o Pedro na altura disse, o presidente do Lilo... O presidente do Lilo... O César não chega. Como é que César Boaventura tem acesso a essa informação? Desculpa lá. O presidente... Há imagens... Há gravações. Agora, não sei se essa informação saiu do Lille, de quem saiu. O que é certo é que as coisas... é como o Pedro diz. Estamos aqui nós, como o Pedro disse há bocado, também a fazer aquela... Mas as coisas encaixam umas nas outras. A entrevista do presidente do Lille, repara uma coisa. Luís, não andamos aqui... a Confina, o Grupo Confina, o Correio da Manhã, principalmente o Correio da Manhã, anda muito sportinguista a comer gelado só com a testa. Muito mesmo. Porque repara uma coisa... Isto é assim. O presidente faz uma guerra pronto, isto é assim. Vira-se em direto e diz, meus senhores, vocês vão tomar o processo da vossa vida. E pensavas que eles a seguir vão dar para uma direita. Isto é assim. Repara uma coisa. Tu ouviste as declarações do presidente do Lille. Eu li.
E o Pedro também leu. Ele tem a certeza absoluta que não vai pagar um tostão ao Sporting. Porquê que ele tem a certeza absoluta? Porque tem provas. É porque alguma coisa entala o atual presidente do Sporting. Ou o anterior. Eu fiquei Não entala. Porque agora repara. Agora eu não sei se é este. Eu vou chegar ao que o Pedro está a dizer e vamos fazer esse raciocínio. Então se entala este e o outro, porquê que o Atlético de Madrid está disposto a dar 20 milhões ao Sporting? Porquê? O Jetson? Sim. O negócio está fechado. 20 milhões mais um jogador. Mas porquê? Porquê? Porque se calhar, já o tem vendido ao Mónaco, vai buscar. Mas não é. Pedro. Mais outros 20. Não, o Luís está a perceber. A questão não é essa. O Atlético de Madrid, não é? Por essa lógica, o Atlético de Madrid vai dar 20 milhões ao Sporting. Porquê? Então, se todos têm razão, não é? Se todos têm razão, para que é que eles vão. 20 não. Eles não vão dar 20. Ele não pode vender ao Mónaco. É indiferente com o Sporting. Não, ele tem que resolver a questão. Não pode. Porquê que não pode? Quer dizer, o jogador, quanto tal, está no 6º clube e ainda pertence ao primeiro. Não pode. Vais-te informar que pode. E outra coisa, é que não vai só ficar por 20 milhões. É 20 milhões mais só falta, pelas notícias do jornal que eu acredito. Mas diz quanto é que ele vai ver, quanto já vendeu. No notícias do jornal que eu acredito. Acho que 40 milhões. Está palavrado por 30 ou 40. 40 milhões. Mas, repara uma coisa. Mas aquilo valorizou. Eu não estou a querer dizer, repara uma coisa, aquilo que eu quero chegar, e as pessoas estão a entender em casa, que é assim, se o Sporting não tem razão nenhuma, se os clubes veem que o Sporting não tem razão e que estão certos e seguros que os jogadores rescindiram mesmo com justa causa, sim. O Atlético de Madrid não tinha necessidade nenhuma de dar 20 milhões ao Sporting. 20 mais um jogador que custou 6 milhões. E para uma batalha jurídica. Mas e aqui... E 20 milhões não é... 22 milhões com um jogador que não ganha, ele ganha 10 milhões. 22? Não ganha, porque ele cede os direitos desportivos de um jogador. Sim, mas se ele for 40, recebe... Se for 40, ganha 20. Ganha 20 e aqueles 20 tem que abater um ativo. Tem que abater um ativo. Sim, agora, se têm todos a razão, não é? Porque aqui há muita coisa que... Agora, o Rafael Leão, o Boaventura, respondeu ao Barandas e o Barandas calou-se. Não deu resposta, calou-se. Muito bem. Por isso é que há coisas que... Aquilo que eu quero dizer é o seguinte... é perigoso, este senhor também é perigoso. Ele sabe muita coisa, ele anda no meio do futebol e é perigoso. Tony, temos menos 5 minutos. Queria que vocês me falassem acerca dos 2 jogos da seleção. Uma entrada péssima. Um pouco péssima. Eu sinceramente, tendo em conta o primeiro jogo e o jogo de hoje, acho que hoje Portugal foi infeliz, ao contrário do primeiro jogo, em que acho que tinha a obrigação ter feito mais um bocado para tentar ganhar o jogo. Mas isto é a minha opinião. Queria saber a vossa opinião, se estes 2 empates de alguma forma hipotecam o apuramento de Portugal, ou se não passou de uma má entrada, como já aconteceu anteriormente. Sim. Luís, eu não me acredito numa fase tão prematura que hipoteque o apuramento. Agora, é mais difícil, porque temos temos que ir à Ucrânia e à Sérvia e temos que recuperar este resultado. Agora, hoje já gostei mais da seleção. Hoje, mas há uma coisa que eu não entendo, é a teimosia do Fernando Santos, e há outra coisa também. Essa é uma delas, é a teimosia do Fernando Santos. E depois há outra em relação aqui a Tony. A escolha dos jogadores, aos sistemas táticos. Por exemplo, por acaso ele hoje surpreendeu-me e calhou bem, jogaram juntos o Danilo e o William. E ambos jogaram bem. Mas eu não entendo como é que o André Silva não é titular daquela seleção. Não entendo. Joga o Diego e não joga o André Silva. Foi no primeiro jogo. Sim, talvez pela defesa da Sérvia ser mais a composição física. Mais direto do Pronto, a composição física. E depois é assim, eu a primeira parte vi Portugal, e a segunda parte vi outro. Quer dizer, quando o Cristiano Ronaldo, eu não estou aqui a dar o valor ao Cristiano Ronaldo, nem para aí caminha, mas quando o Cristiano Ronaldo sobressai na equipa aquele miúdo do City, o Bernardo Silva. Bernardo Silva fez uma segunda parte grandiosa, jogou muito.
Por isso, nós estamos ali também um bocado, parece que pá, andamos a procurar, temos a bola no pé, onde é que ele está? Onde é que está o Ronaldo? E mandamos a bola, pá, isto também não pode ser assim, temos que, pá, e depois falhamos, e da hoje foi um falhanço, ele isolou-se, mas eles também tiveram mais uma agora. Portugal hoje foi... Faz um pouco de sentido, porque no primeiro jogo contra a Ucrânia, tivemos sorte. uma coisa que eu reparei Tivemos sorte também é nesse que Ronaldo, sempre que tinha oportunidade, e se calhar muitas vezes, na minha opinião, poderia ter passado a um companheiro em vez de tentar o remate, ele tentou sempre. Nós sabemos que o Ronaldo quer sim, que tem esse instinto e que quer sempre mais. No entanto, é o que tu dizes, e é verdade. Portugal faz uma fase de apuramento para a Taça das Nações sem Ronaldo a fazer exibições fantásticas. E a ganhar os jogos. Hoje, Ronaldo joga a primeira parte, Portugal não teve tão bem. E a segunda parte? Na segunda parte. Mas não é só com o Ronaldo, isto é um fenómeno que eu até gostava de debater também com o Pedro. É que não é só o Ronaldo, isto é um fenómeno igual às seleções, porque eu vejo o Messi, a Argentina com o Messi até foi expulso e tudo. Sim, mas também tens, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje, que é um jogador que está na moda, o jogador, o Pandic, que está no Ajax, não é? É Pandic que ele se chama. Tadic. Joga. Viste o jogo que ele fez hoje? Viste o jogo que ele fez hoje? Sim, jogo fantástico. Sim, já joga na cabeça. Joga muito futebol. Nossa defesa. Joga muito futebol. Sim. Não é? Então, ou seja, a Sérvia tem uma excelente seleção. Eles foram para a Alemanha. Jogaram muito bem. Eles têm uma excelente seleção. Nós tivemos azar, e além do azar que havia lá bolas, que a bola andou a saltar a linha. E além do azar, tivemos também um árbitro de baliza que viu o que ninguém viu. Aquilo é um penalti descarado. Sim, descaradíssimo. Aquilo, pronto, dá. Mas pronto, há ali os jogadores e eu não sei porque falta o Éder. Pronto, o Éderzito. O que é que eu hei de fazer? Pedro, como é que viste os jogos da seleção? Olha, eu vou ser muito sincero, eu não vi os jogos, vi o resumo alargado do primeiro com a Ucrânia e hoje vi pequenas coisas. Vi o gol de Portugal, vi o penalti deles. E depois vejo que o suposto penalti da segunda parte não me parece sim, é um penalti. Sim, é penalti. Pronto, fazendo aqui sintetizando, não acho que tenhamos estado mal nos dois jogos. No entanto, estamos aqui num período se calhar aqui a testar algumas soluções e se calhar até com vista para a Final Four da Taça das Confederações, porque esta fase de apuramento é um bocado diferente das outras anteriores. Para já, acho que não temos dois adversários daqueles muito, muito fortes, e depois dois têm acesso direto, depois Portugal via Taça das Confederações para ir ao play-off. Portanto, o resultado aqui se calhar não é tão... Mas é se ganharmos a Taça das Confederações, não é? Sim, mas mesmo assim... Jogamos em casa, alguma seleção mesmo assim, a dificuldade que a Ucrânia teve a ganhar hoje ao Luxemburgo. Sim, mas o Luxemburgo evoluiu muito nos últimos anos, evoluiu muito. Sexta-feira a Ucrânia foi porque defendeu bem e pronto. Mas teve lá... Sim, podia ter no final, ter marcado, mas... E lá está, eu não vi o jogo todo, mas pelo que me dá a entender. Hoje, acho que Portugal é na mesma superior à Sérvia, como é superior à Ucrânia. A Sérvia com futebol um bocadinho diferente, se calhar um bocado mais perigoso na frente, no entanto a defender se calhar um bocadinho pior que a Ucrânia. Sim, eles também hoje nos jogaram com o Kolarov e o Matic. Algum desperdício de oportunidades, a infelicidade de hoje se calhar o Ronaldo se lesionar cedo. Não percebi muito bem hoje a estratégia de jogar com ele e com o Danilo ao mesmo tempo. Mas jogaram bem. Até que resultou. Resultou, porque eles jogaram bem. Mas na primeira parte, pelo que eu vi, não estava a resultar tão bem quanto isso. Porque são dois jogadores que fazem a mesma posição. Pronto, mas na segunda parte... Mas eles alternavam... Pois, mas na segunda parte como é que Portugal faz? E depois aquela substituição que para mim não tem nexo nenhum, que é a saída do Ronaldo e a entrada do Pizzi. Sai o Ronaldo e entrou o Gonçalo Guedes. Sim, era logo. Vai entrar o Pizzi, vai encostar o Pizzi ao lado direito, onde ele não rende no Benfica. Ele no Benfica, quando encosta ao lado direito, é quando ele não rende. Ele jogou do Vitória. Ele jogou extremo. Porque quando ele entra, Portugal faz o triângulo meio campo, com o Bernardo Silva à frente e os dois atrás, e o Pizzi de um lado e Rafael o Benfica é campeão com o Pizzi a jogar aonde? No meio. O Rui Vitória tira o Pizzi para o lado direito, o que acontece ao Benfica? Pois sabemos. E o Fernando Santos hoje, eu não compreendi aquela. Para mim, sai Ronaldo, das hipóteses mas no banco, entra Gonçalo Guedes. Eu gostava mais... Não temos aqui grande... Mas a estratégia hoje, para a entrada do Rafa, que é bom jogador, mas também não percebi muito bem.
Acho que nada está perdido, mas muito sinceramente é o que eu te digo, Luís. Todo o respeito que tenho pela seleção. Neste momento estou mais focado. E mesmo lá para finalizar, que temos a finalizar, também só queria dizer à Federação Portuguesa de Futebol que não existe só o Estádio da Luz em Portugal, existem muitos estádios, pá, e não é só ir Existe para lá. um que é só atravessar a estrada para o outro lado. Não, existem muitos Também em Portugal. Não percebi. E O Estado de Futebol que o Porto vai receber agora, a Liga das Nações, porque a UEFA também abre os olhos, Taça das Confederações. é o Porto, Vitória de Guimarães, não é? É a Liga das Nações. Liga das É o Nações. Porto, Vitória de Guimarães O Estado é o Porto e de Guimarães. e o de Guimarães, pois. São os dois, é aqui no Norte. O Estado de Futebol que o Porto não recebia há 9 anos um jogo da seleção. E o Sporting já não recebe há há 7 qualquer da seleção. É. Acho isto. Nós olhamos para os outros exemplos. Eu vejo a Espanha tanto joga em Sevilha, como joga em Valência, como joga em Cádiz, como joga em todo lado. Vamos à Itália, também joga no Giuseppe Meazza, como joga na Fiorentina. Aqui, infelizmente, no Benfiquistão, com a maioria de benfiquistaneses, é isto que acontece. E a Federação teve a resposta de que este fim de semana. Mas isto pode ir a outra coisa, E mais este fim grave, de pode semana? ir troncar com aquele e-mail do Domingos Soares Oliveira, do dinheiro que é pago pela Porta do Cavalo à Federação, para ter lá o jogo. Sabes quanto é que custa cada jogo no Estádio da Luz? Não. A Federação paga 185 mil euros por cada jogo Ao Benfica? ao Benfica. E naquele e-mail... Pelo aluguer do estádio, E naquele e-mail, quanto é que era pela Porta do Cavalo? 1.000 euros por cada jogo. Não estranhos isso. Pronto, e depois há aqui outra coisa que há uma resposta que não sei se alguém reparou, eu reparei e pouca gente reparou. Há aqui uma resposta de Jorge Nuno no sábado à Federação, que esteve ali a apoiar os seus jogadores. Os jogadores que jogam no Futebol do Porto. Há imagens dele no túnel, ele no túnel a apoiar os jogadores Não que só jogam os no Futebol do jogadores, Porto. jogadores que passaram também pelo Porto. Pronto. Mas isso é uma postura que ele costuma ter. Pronto, mais uma resposta à Federação. É só essa, não, pronto, mas já estamos habituados. Muito bem, meus amigos. Vamos então terminar por hoje. Fica a promessa que na próxima semana vamos tentar ter cá o Vítor Catão para vocês poderem colocar todas as questões que eu sei que tinham hoje para lhe colocar. Há um clássico para a semana, não é? Há um clássico. Um clássico, Quarta a 8. Não, e no fim de semana, um clássico atualmente já é clássico, um Braga-Porto, não é? Fim de semana. Sim. Um Braga-Porto. E depois tens o Sporting Sim. Benfica, não é? Agora mas o Braga. Tens antes o Braga-Porto. Exatamente. O outro Braga-Porto é para cumprir o calendário. Cá estaremos na próxima segunda-feira para discutir a próxima jornada e falarmos com certeza de toda esta polémica que gravita e que temos também falado, porque não nos pode passar indiferente todos estes casos do nosso futebol. Aproveito então para me despedir de todos os ouvintes, desejando uma ótima semana. Até à próxima segunda-feira. Boa noite.